Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Rose, vocês estão no canal Dona Orquídea. Hoje eu vou replantar mais uma orquídea terrestre e vou compartilhar com vocês todo o segredo do meu substrato. É um substrato que tem dado muito certo aqui para mim, que é uma região muito chuvosa. Meu orquidário é aberto, protegido apenas pelo sombrite, então eu não tenho tido perdas de plantas, quaisquer que sejam, com esse substrato. Mas tem algumas diferenças no preparo de uma planta para outra e eu vou compartilhar com vocês agora. Então, sejam todos muito bem-vindos. Se você ainda não faz parte do canal Dona Orquídea, eu te convido a fazer parte, ativar o sininho. Quando se fala em plantas terrestres, em orquídeas em especial, né? Nós não podemos entender que devemos replantá-las somente em terra. A terra, ela fica compactada com o tempo e fica pobre também em nutrientes. Na floresta, onde as plantas se reproduzem naturalmente, o solo é muito rico, tanto em nutrientes quanto em matéria orgânica. Então, o que nós vamos fazer ao preparar um substrato, um bom substrato? Imitar esse ambiente natural, né? Fazer com que a planta fique num ambiente parecido com aquele em que ela encontra na natureza. Para replantar é um Cirtopodium, o Cirtopodium glufeniferum. Esse tem as flores bem grandes, bem vistosas. Eu vou deixar a foto da floração aí para que vocês vejam. Cirtopodium é um gênero muito tranquilo de se cultivar. Ele pode ser replantado no chão, né? E também em vasos, como eu vou fazer. E ele é de sol pleno, ele precisa de muita luminosidade. Então, em locais mais quentes, ele vai muito bem também. Eu já tenho aqui o substrato preparado, mas vou mostrar para vocês. Olha. Casca de pinos, aqui ela é mais grossinha, é a média, e eu tenho ela pequena também, mas como ele tem as raízes bem grossinhas, eu vou usar a média mesmo. Se fosse uma orquídea sapatinho, que tem as raízes mais delicadas, eu utilizaria a média, pequena, tá? É mais trituradinha. E qual é a função da casca de pinos? Ela vai ajudar na drenagem e na formação de matéria orgânica. Então ela tem duas funções. Também o esterco bovino curtido, ele tem que estar curtido. Poderia ser o de aves também, que é muito bom, tá? Mas como eu tenho bovino, eu vou acrescentar o bovino. O esterco, ele é um substrato? Não, ele vai agir como adubo, como um fertilizante, então eu não vou colocá-lo em grande parte. E aqui, vejam bem, que é o resultado da compostagem que eu faço. Eu tenho uma composteira aqui no quintal, tá bom? Então isso aqui é só matéria orgânica. Vou colocar muito também? Não, porque é um fertilizante e muito poderoso. Então, a diferença entre o antídoto e o veneno está na dosagem, né? Se eu colocasse muito, ficaria em excesso. Então, ele também não vai muito, tá? Carolina Soy, que é um substrato. Geralmente, ela vem com palha de arroz carbonizada, perlita e outros ingredientes mais. E eu gosto muito de colocar também o carvão triturado. E existem pessoas que indicam o carvão como um fungicida e outras não. Então há controvérsias. Nesse caso aqui, eu estou usando como drenagem também, tá? A caqueira, que nada mais é do que argila quebradinha. Aqui é uma telha que já estava quebrada, você pode usar vasos e ajuda também na drenagem. Essa caqueira eu vou usar no lugar da perlita, vai substituí-la e lógico que
de uma forma bem mais em conta, né? A palha de arroz carbonizada, que é um condicionador de substrato, ela não deixa que os substratos fiquem compactados, então esse substrato vai ficar mais airado. Ela nutre as plantas porque ela tem uma dose de potássio, ela ajuda no enraizamento e repele as praguinhas como lesmas, caracóis, insetos. Então a palha de arroz carbonizada já há alguns anos faz companhia aqui para mim nos meus replantios e eu realmente não fico sem ela, tá? Gosto muito, vejo a eficácia dela, então não fico sem ela. E uma terra de boa qualidade, de boa procedência. Uma terra que você veja que ela é rica. Como eu disse, tem as raízes bem grossinhas, então eu vou utilizar a casca de pinos mais grossa. Se fosse uma orquídea com as raízes mais delicadas, eu iria usar a pequena. Então agora eu vou preparar aqui uma pequena quantidade para que vocês vejam como que eu faço. Olha, primeiramente a terra vegetal, tá? Ela vai em maior quantidade. A caqueira, o carvão triturado, que vai ajudar na drenagem, Carolina Soy, o esterco bovino, não muito, porque ele tem a função de fertilizante, a palha de arroz carbonizada e a minha compostagem, que parece muito um substrato, mas não é. Aqui também vai nutrir, tá? Aí eu misturo e mesmo eu apertando, olha, com bastante força, não fica compactado, olha. É um substrato que realmente não segura a umidade, como nós queremos. Já coloquei pedra brita no fundo de um vaso tipo vaso cartola. Essa orquídea cresce, se desenvolve muito. Então, olha, lembrando que se fosse uma folhagem que precisa de uma maior umidade, eu não usaria nem a caqueira, que é a cerâmica quebradinha, e nem a perlita, porque realmente elas vão fazer com que esse substrato fique mais sequinho. Eu não quero que os pseudobulbos fiquem enterrados no substrato. Vou posicionar a planta no meio do vaso. Aí eu vou dando uma apertadinha para que ela se acomode. Essa segurança na hora do replantio é essencial para que haja sucesso nas novas brotações, no enraizamento. A planta tem que se sentir segura. Aí vocês podem perguntar assim, mas com esse substrato tão rico em nutrientes, precisa adubar essa planta? Sim, o substrato sozinho, ele não tem todos os nutrientes que essa planta precisa para se desenvolver. Então, como que eu vou adubá-la? Eu faço uma caminha, eu chamo de caminha, uma covinha, melhor dizendo, aqui no cantinho do vaso, e coloco uma colherzinha de café, não muito cheia. Lembrando que para orquídeas, para plantas em geral, o menos é mais, nada de exageros. Coloco no cantinho do vaso e tampo. É o bocache, esse tipo de orquídea, de plantas terrestres em geral, apreciam muito a adubação orgânica. Então eu vou repetir essa aplicação de 3 em 3 meses. Para ajudar aqui na firmeza,
eu vou colocar um tutor daqueles de Phalaenopsis. Poderia ser pedra também, caco de telha. Aqui nessa plaquinha tem a data do replantio e o nome da orquídea. Ela ficou bem firme e por cima, para ajudar mais ainda a espantar as praguinhas, eu vou acrescentar palha de arroz carbonizada. Eu gosto muito de acrescentar. Gosto também da casca de ovos triturada. Eu até utilizo muito porque as praguinhas, as lesmas, os caramujos, pele muito sensível, e quando eles entram em contato com essas pontinhas da palha de arroz e da casca de ovos triturada, é como se fosse uma navalha. Incomoda muito e isso faz com que afugente. Com um bom substrato, nós vamos garantir que os micro-organismos que são benéficos para as plantas, eles interajam através desse substrato. É a garantia de que eles irão permanecer aqui ajudando na brotação, no enraizamento, porque existem micro-organismos úteis para as plantas, né? E uma planta saudável, uma planta sadia, ela mesmo se for acometida por pragas e por doenças, ela terá mais condição de combatê-las, tá? Então me digam aí o que vocês acharam. Espero em breve mostrar a floração dessa menina linda. Me contem se vocês a conhecem. Eu gosto muito de interagir com vocês e ler os comentários, tá? Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários que eu respondo assim que eu puder. Vou deixar a lista de ingredientes que eu utilizei nesse substrato na descrição do vídeo, tá bom? Fiquem todos em paz, um beijo no coração, obrigada por assistir até aqui e até breve.